O peso invisível que começa a acompanhar a viagem. No início, quase ninguém leva a sério. A sensação surge de forma discreta, confundida com cansaço, sono acumulado ou tensão da estrada vazia. O caminhoneiro segue dirigindo, ajusta o banco, muda a estação do rádio, bebe um gole de café e tenta ignorar aquele desconforto estranho que não parece ter uma causa clara. Mas algo não se encaixa. O silêncio dentro da cabine começa a parecer denso demais, como se o ar tivesse ganho peso. Muitos relatam que o primeiro sinal não é visual, mas físico. Um arrepio constante que não acompanha a temperatura. A impressão de que o espaço atrás do banco do motorista está ocupado, mesmo sabendo que ninguém entrou. O corpo reage antes da razão. Os músculos ficam tensos. A respiração encurta e a atenção se fixa no retrovisor. Não porque algo foi visto, mas porque surge a necessidade compulsiva de confirmar que se está sozinho. Com o passar dos quilômetros, essa presença invisível parece se ajustar ao ritmo da viagem. Não se manifesta de forma direta, não fala, não toca, não se revela, apenas acompanha. Alguns caminhoneiros descrevem a sensação como se algo estivesse sentado no banco do passageiro sem peso físico, mas com uma pressão psicológica constante. Outros dizem que é como carregar alguém no escuro, alguém que observa cada movimento, cada decisão tomada ao volante. O mais perturbador é que essa sensação não desaparece quando o caminhoneiro para. Ao estacionar em um acostamento ou posto isolado, o desconforto se intensifica. O motor desligado não traz alívio, pelo contrário. O silêncio absoluto parece dar espaço para que essa presença se aproxime ainda mais. Há relatos de motoristas que evitaram sair da cabine por horas, com medo de abrir a porta e permitir que aquilo, seja o que for, se tornasse real demais. Alguns tentaram racionalizar. Pensaram em estresse, solidão, noites mal dormidas. Mas a repetição desses episódios começa a quebrar qualquer explicação lógica. A sensação retorna em trechos específicos da estrada, sempre nas mesmas regiões, como se algo estivesse ligado àquele caminho. Caminhoneiros experientes que cruzaram o país inteiro afirmam que nunca sentiram nada parecido fora desses pontos. Há quem diga que o pior momento é perceber que essa presença reage às emoções. Quando o medo aumenta, a pressão psicológica se intensifica. Quando o caminhoneiro tenta ignorar, o desconforto se torna mais insistente. Como se aquilo percebesse que foi notado. Não há ataque direto, não há ameaça explícita. Apenas a certeza de que algo entrou na viagem sem ser convidado e não pretende ir embora tão cedo. Alguns motoristas abandonaram cargas, desviaram rotas e até mudaram de profissão depois de viver essa experiência. Outros continuam viajando, mas nunca mais dirigem à noite por aqueles trechos. O peso invisível não deixa marcas físicas, mas permanece na memória. Porque quando alguém passa horas sentindo que não está sozinho, mesmo estando, a estrada deixa de ser apenas um caminho. Ela se torna um lugar onde algo escolhe acompanhar quem ousa atravessar. Trechos. Onde a estrada parece levar sempre ao mesmo lugar. No começo, a sensação é sutil e quase imperceptível. O caminhoneiro segue viagem acreditando que está apenas cansado, que a madrugada está pregando peças na percepção. A estrada continua reta demais, silenciosa demais, e os quilômetros parecem não avançar como deveriam. O painel marca o tempo passando, o combustível sendo consumido, mas algo na paisagem não muda. A mesma curva surge novamente. A mesma placa enferrujada aparece outra vez. A mesma árvore solitária retorna como se nunca tivesse sido deixada para trás. Muitos relatam que o primeiro impulso é acelerar, como se a velocidade fosse capaz de romper aquele trecho estranho. Mas quanto mais avançam, mais a estrada parece se dobrar sobre si mesma. Não importa o quanto dirijam, o cenário insiste em se repetir, criando a sensação sufocante de estar preso dentro de um espaço que não obedece às regras normais de distância e tempo.
O corpo entra em alerta, enquanto a mente tenta encontrar uma explicação racional que nunca vem. Alguns caminhoneiros contam que chegaram a marcar pontos específicos mentalmente para confirmar a repetição. Um buraco no asfalto, uma placa caída, uma sombra projetada por um morro. Tudo retorna, sempre igual. Não há desvios, não há bifurcações visíveis, não há como sair daquele ciclo. O GPS, quando funciona, enlouquece. Rotas desaparecem, a localização trava ou indica movimento contínuo, sem progresso real. O desespero cresce quando o caminhoneiro percebe que não está apenas rodando em círculos. Há uma sensação clara de permanência forçada, como se a estrada não permitisse que ele avançasse enquanto algo não fosse compreendido ou aceito. O silêncio se torna opressor. O rádio perde o sinal. O celular não responde. A estrada se transforma em um corredor infinito onde o tempo parece ter sido suspenso. Alguns relatam que, após horas nesse estado, começam a surgir pensamentos que não parecem próprios, ideias intrusivas, impulsos estranhos, uma vontade inexplicável de parar o caminhão e descer. Outros sentem um cansaço repentino e avassalador, como se o corpo estivesse sendo drenado lentamente. Há quem diga que o trecho parece testar a resistência mental do motorista, empurrando-o até o limite. O momento de saída quase nunca é claro. Alguns afirmam que basta um segundo de distração para que a estrada finalmente mude. Um piscar de olhos, uma curva feita sem perceber e tudo volta ao normal. As placas avançam, o cenário se altera, o GPS retorna. Mas a sensação não desaparece, porque fica a certeza de que, por um período impossível de medir, a estrada decidiu manter alguém ali. Depois disso, muitos caminhoneiros evitam aquele trecho a qualquer custo. Outros passam novamente, por necessidade, mas juram que nunca mais sentem o mesmo tempo fluir de maneira normal naquele local. A estrada continua existindo para todos, mas para quem ficou preso nela uma vez, ela nunca mais parece completamente real. O que surge no acostamento quando ninguém está olhando. Quase sempre acontece quando o caminhoneiro desvia o olhar por um segundo. Um ajuste rápido no retrovisor, uma conferência no painel, um reflexo comum que não deveria significar nada. Ao retornar a atenção para a estrada, algo está lá. No acostamento, imóvel demais para ser normal, presente demais para ser ignorado. A mente tenta reagir rápido, buscando uma explicação imediata, mas o corpo trava antes que qualquer raciocínio se complete. Os relatos descrevem figuras que não se comportam como pessoas comuns. Às vezes parecem humanas à distância, mas há algo errado na postura, na forma como ocupam o espaço. Não pedem ajuda, não acenam, não demonstram urgência, apenas estão ali, encarando a pista como se aguardassem o momento exato em que o caminhoneiro perceba sua presença. Quando o olhar se fixa por mais tempo, o desconforto cresce. Algo não combina. A silhueta parece deslocada da realidade, como se não pertencesse àquele cenário. O impulso imediato é olhar novamente para confirmar. E é nesse momento que tudo se quebra. Ao desviar os olhos por um instante e retornar, o acostamento está vazio. Nenhum movimento, nenhum sinal de que algo esteve ali segundos antes. O coração dispara, a respiração falha, e o caminhoneiro começa a duvidar da própria percepção. Mas a sensação permanece. A certeza de que aquilo não foi imaginação é absoluta. Alguns motoristas relatam que essas aparições surgem sempre nos mesmos trechos, geralmente em locais afastados, sem iluminação, onde não haveria motivo algum para alguém estar parado àquela hora. Outros afirmam que viram objetos impossíveis, carrinhos de bebê abandonados, malas abertas, placas improvisadas com palavras que não fazem sentido. Tudo desaparece da mesma forma. Basta não olhar diretamente. O mais perturbador é que, em certos casos, o que surge no acostamento parece reagir à atenção. Caminhoneiros contam que, ao fingirem não ver nada, a presença se aproxima alguns metros mais à frente,
como se estivesse acompanhando o trajeto. Não há corrida, não há perseguição clara. Apenas a sensação de progressão silenciosa, como se aquilo estivesse se deslocando à frente, sempre fora do campo de visão direta. Há relatos ainda mais inquietantes de caminhoneiros que decidiram parar. Contra todo instinto, encostaram o caminhão tentando entender o que estavam vendo. Ao descer, não encontraram nada além da estrada vazia. Mas ao retornar à cabine, o desconforto se tornava insuportável, como se a proximidade tivesse permitido que algo cruzasse um limite invisível. Alguns afirmam que o peso psicológico só cessou quando deixaram aquele trecho quilômetros para trás. Depois dessas experiências, muitos motoristas passam a dirigir evitando olhar para o acostamento à noite. Mantém o foco estritamente no centro da pista, mesmo sabendo que algo pode surgir novamente, porque há um entendimento silencioso entre eles. Certas coisas só existem enquanto não são encaradas diretamente. E na estrada, olhar demais pode ser exatamente o que permite que o inexplicável se manifeste. Caminhões encontrados vazios em funcionamento. As histórias começam quase sempre da mesma forma. Um caminhoneiro reduz a velocidade ao perceber um veículo pesado parado no acostamento ou em uma área de descanso isolada. O motor está ligado, os faróis acesos, às vezes o pisca-alerta ainda funciona. Tudo indica que o motorista apenas se afastou por alguns instantes. Ainda assim, algo no cenário transmite uma sensação errada, como se aquele caminhão estivesse ali tempo demais. Ao se aproximar, o silêncio se torna desconfortável. Não há passos, não há vozes, não há qualquer sinal de atividade humana ao redor. A cabine está vazia, nenhuma porta aberta, nenhum vestígio de luta, nenhuma bagagem abandonada. Apenas o banco ajustado, o painel ligado e o motor funcionando como se alguém fosse retornar a qualquer momento. Alguns caminhoneiros relatam que o rádio estava ligado em uma frequência estática, emitindo um ruído baixo e contínuo. O instinto inicial é pensar em emergência. Muitos tentaram chamar ajuda pelo rádio PX, outros desceram para verificar se havia alguém nos arredores. Mas o que encontram é apenas a estrada vazia. Nenhuma pegada, nenhuma marca recente no solo. Em alguns casos, o local sequer oferece espaço suficiente para alguém ter se afastado sem deixar rastro. A ausência se torna mais perturbadora do que qualquer presença poderia ser. O medo cresce quando o caminhoneiro percebe detalhes que não fazem sentido. Cargas intactas, documentos organizados, objetos pessoais deixados como se o motorista tivesse saído por poucos segundos. Há relatos de caminhões encontrados em funcionamento há tempo suficiente para esvaziar parte do tanque sem que ninguém aparecesse. Como se o veículo tivesse sido abandonado no meio de uma ação interrompida abruptamente. Alguns motoristas afirmam ter sentido algo ao entrar na cabine alheia. Um ar pesado, uma pressão no peito, uma sensação clara de invasão. Como se aquele espaço tivesse sido deixado vazio à força, não por escolha. Outros dizem que ao tocar o volante ou o banco, foram tomados por uma onda de pânico irracional, acompanhada da certeza de que não deveriam estar ali. O mais inquietante é que muitos desses caminhões não constam em registros oficiais de ocorrências. Não há desaparecimentos compatíveis, não há investigações concluídas. Para quem passa por esses encontros, a sensação é de que a estrada engole certas pessoas sem deixar vestígios. E o caminhão, ainda ligado, se torna um testemunho silencioso de algo que aconteceu rápido demais para ser compreendido. Depois de vivenciar situações assim, muitos caminhoneiros evitam parar para ajudar veículos isolados durante a madrugada. Não por falta de empatia, mas por medo do que pode ser encontrado. Porque quando um caminhão continua funcionando sem ninguém dentro, a estrada parece afirmar que nem todos que entram nela conseguem sair da mesma forma. Sonhos que continuam, mesmo depois de acordar. Tudo começa como um cochilo inevitável. O corpo pede descanso, os olhos pesam e a mente tenta resistir por alguns segundos a mais. Caminhoneiros,
conhecem bem esse limite perigoso entre a vigília e o sono. O problema é que, em alguns relatos, esse limite deixa de existir. O motorista fecha os olhos por um instante e entra em um sonho que parece comum demais para causar alerta imediato. Estradas conhecidas, o mesmo caminhão, a mesma noite. Nada parece fora do lugar. Quando acorda, o choque não vem de imediato. O caminhoneiro continua dirigindo, com as mãos no volante, o motor respondendo, a estrada à frente. Mas algo não se encaixa. Detalhes do sonho permanecem ativos. A paisagem parece levemente deslocada, como se estivesse alguns segundos fora de sincronia. Sons surgem sem origem clara. Um sussurro baixo, um chamado distante, uma frase que não foi ouvida com os ouvidos, mas compreendida com clareza dentro da cabeça. Alguns relatam que, nesse estado, começam a ver cenas que não pertencem à realidade. Figuras refletidas no para-brisa que não estão na pista. Movimentos no banco do passageiro sem ninguém ali. O mais perturbador é que o caminhoneiro sabe que está acordado. Ele sente o volante, percebe o peso do próprio corpo, responde ao trânsito quando necessário. Ainda assim, o sonho continua projetado sobre a realidade, como uma camada invisível que não se desfaz. Há caminhoneiros que descrevem diálogos completos ocorrendo nesse estado. Vozes que conversam com eles, fazem perguntas pessoais, mencionam lugares e situações que ninguém deveria conhecer. Não são ordens claras, nem ameaças diretas. São conversas calmas, quase íntimas, que tornam tudo ainda mais inquietante. Quanto mais o motorista tenta ignorar, mais nítidas essas interferências se tornam. Em alguns casos, o sonho deixa marcas físicas. O caminhoneiro acorda completamente minutos depois, já parado no acostamento, sem lembrar quando decidiu frear. Outros percebem que percorreram quilômetros sem qualquer lembrança consciente da condução. O relógio avança, o combustível diminui, mas a memória simplesmente não registra aquele trecho. O medo não vem apenas do que foi visto, mas do que pode ter sido feito sem perceber. O estado só começa a se dissipar quando o caminhoneiro deixa aquele trecho específico da estrada. Aos poucos, as vozes cessam, as imagens desaparecem e a realidade volta a se impor. Mas a sensação de violação permanece, a certeza de que algo atravessou a fronteira entre sonho e vigília e deixou parte de si para trás. Depois dessas experiências, muitos motoristas relatam medo de dormir, mesmo fora da estrada. Pesadelos recorrentes, acordar com a sensação de ainda estar dirigindo, ouvir o motor mesmo em silêncio total. Porque quando um sonho continua depois de acordar, a mente passa a desconfiar da própria realidade, e na estrada, perder essa confiança pode ser mais assustador do que qualquer coisa vista no escuro. A estrada não esquece quem sobreviveu. Finally, há um momento em que a viagem termina, o caminhão é estacionado e o motor se cala. Para quem viveu essas experiências, esse silêncio não significa alívio. Ele apenas confirma que algo ficou para trás, preso à estrada, enquanto outra parte foi trazida junto sem consentimento. Caminhoneiros que passaram por esses episódios não falam sobre o medo imediato, mas sobre o depois, o que permanece quando a rotina tenta voltar ao normal. Muitos relatam que nunca mais conseguiram dirigir da mesma forma. Certos trechos provocam ansiedade instantânea, mesmo à luz do dia. O corpo reage antes da mente, com mãos suando, respiração curta e um impulso quase incontrolável de mudar de rota. Alguns juram que, ao passar novamente por esses lugares, sentem a mesma pressão invisível, como se a estrada reconhecesse quem já esteve sob sua influência. Há caminhoneiros que abandonaram completamente a profissão. Outros continuam viajando, mas impõem regras rígidas a si mesmos. Nunca dirigir de madrugada, nunca parar em determinados pontos, nunca seguir sozinho por certos caminhos. Não se trata de superstição, mas de sobrevivência psicológica. Porque essas experiências
não são lembranças distantes. Elas se manifestam em sonhos, em pensamentos involuntários, em sensações que surgem sem aviso. O mais perturbador é a sensação de que essas histórias querem continuar. Alguns caminhoneiros afirmam que, ao contar o que viveram, sentem o mesmo desconforto retornar, como se relembrar fosse uma forma de reabrir algo que deveria permanecer fechado. Outros dizem que evitam completamente falar sobre o assunto, acreditando que o silêncio é a única maneira de impedir que aquilo volte a se manifestar. Esses relatos não oferecem respostas claras, nem explicações confortáveis. Eles apenas deixam uma certeza inquietante. A estrada não é um espaço neutro. Ela observa, registra e, em alguns casos, marca quem passa por ela. Quem sobrevive a essas experiências carrega uma memória que não se apaga, uma sensação de que algo foi permitido por um breve momento e nunca totalmente encerrado. Quando caminhoneiros dizem que certas histórias nunca deveriam ser contadas, não é exagero, é um aviso. Porque a estrada não esquece quem a atravessou nos momentos errados. E para alguns, sobreviver não significa ter escapado, mas continuar vivendo com a certeza de que algo ainda sabe exatamente onde encontrá-los.